empreendimentos e imóveis, arquitetura e construção, pessoas e histórias. Skyline, o podcast do mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Skyline e hoje eu tenho a honra de receber aqui a Raquel Trevisan. Ela é prata da Casa de Santa Maria, né? A Raquel, se eu falar que ela é CMO da Crédito Real, Chief of Marketing, ninguém vai saber, mas se a gente falar que é o E Agora, Raquel, né? Eu acho que todo mundo reconhece ela. Então eu acho que deve fazer quase um ano que a gente vem tentando marcar essa conversa. Verdade. E não sei, mas pelo alinhamento dos astros, a gente está no mês da mulher, né? E a gente está conversando aqui. Eu acho que a Raquel tem uma história aí, uma jornada maravilhosa, né? Inspiradora para várias mulheres, como mulher empreendedora, como mulher do mercado imobiliário, como história de vida pessoal. Então, eu acho que vai ser um bate-papo bem inspirador. Não só para as mulheres, né, para os homens também, que eles têm que aprender muito com a gente. Tomara. Então, tá, Raquel, muito obrigada, né, por ter vindo e eu quero que tu te apresente. Vamos começar a puxar um pouquinho, né, quem é Primeiro, muito obrigada, né, Cris, assim, pela paciência, né, porque foi difícil a gente encaixar, eu tenho vindo menos para Santa Maria, né, e aí encaixou dessa vez e eu disse, que bom, agora vai dar, né, então muito obrigada pela paciência de me esperar aí, da gente conseguir. Então, eu sou prata da casa, faz aí agora quase 5 anos que eu tô fora, mas a gente é santamariense de alma, né, de corpo, de história, minha vida 90% foi aqui, então me sinto muito honrada de estar aqui conversando contigo e contando. E CMO é um nome chique para pau para toda obra, entendeu? É o que a gente faz lá no marketing. Mas é o que a gente estava conversando, né, Raquel? É a tua origem, que é o marketing, que é o que tu sempre te identificou, né? Eu acho que se tu quiser trazer um pouquinho, né, como é que foi tua formação, tu estudou aqui em Santa Maria, depois foi para fora, né? Tá, então vamos voltar lá. Eu sou formada em administração, né, pela nossa FSM, e eu escolhi o curso de administração porque na época eu pensava em fazer publicidade e design, e na época design tinha que fazer um teste na UFSM antes de tu se inscrever para o vestibular. Teste de aptidão. E aí tinha, tu fazia desenho à mão livre, tu fazia coisa com argila e tinha mais alguma coisa que eu não lembro o que é. Quando eu fiz aquilo, eu olhei as pessoas desenhando, gente, que vergonha, eu não sei para isso. Eu disse, o que eu vou fazer? E as inscrições correndo. Aí eu comecei, não, área médica não é pra mim, não é pra mim, aí fui cortando. Aí o pai, que dava aula na administração, veio, eu sou muito velha, né, gente, trouxe um folder que falava o que era marketing. E quando eu li aquilo, eu disse, é isso que eu quero fazer. Era o penúltimo dia das inscrições, eu fui me inscrever, eu disse, eu quero fazer administração porque eu vou trabalhar com marketing. No decorrer da faculdade, acabou que tem isso, o aluno vai se identificando com o professor e, à época, o marketing não me chamou a atenção dentro da faculdade. Eu fui para a área do RH. Fui estagiária da Casa Zeni. E aí, quando chegou para fazer o estágio, que naquela época o curso de administração, o último semestre era um estágio, estava começando a aparecer todos os shoppings em Santa Maria. E eu era noiva naquela época, né, do pai da Valentina, e eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que eu possa aplicar aqui. Enfim, fui pro Praia de Belas, na cara de pau, bati lá, porque eu queria trabalhar, de repente, com shopping. E aí ela disse, olha, eu fui para RH, o nosso RH aqui é um departamento de pessoal, eu vou te apresentar para a Roseli, que é a nossa gerente de marketing, eu acho que tu vai aprender mais. E aí eu fui a primeira estagiária do Praia de Belas Shopping, e ali eu me reencontrei com o marketing. Que ano isso, Raquel? 1996. Eu disse que eu sou velha, tô fazendo 30 anos de formada. Mas foi no início e o shopping já tava tinha... em construção o Elegância Center Shopping aqui e tava em construção o que hoje é o Monet. Aí fiz estágio, voltei e aí eu era estagiária e tava para inaugurar o que hoje é o Monet, mas era Big Shopping Center. E aí eu, na cara de pau, que eu tenho isso um pouco assim, acho que isso é uma dica para as mulheres, que a gente se cobra muito, eu tenho uma coisa meio na cara de pau, eu liguei era o grupo Josapar, eu não sei se ainda é aqui, e me identifiquei, disse que é a Raquel do marketing do Praia de Belas. Imediatamente eles me atenderam, eu não disse que eu era estagiária. Eu não disse que era estagiária. Ali, tá? Eu não disse que era estagiária, me apresentei, eu sou de Santa Maria, né, tô voltando a morar lá. E aí, enfim, fiz entrevista com o diretor, com o RH, voltei. A inauguração do Hoje Monet fui eu que organizei.
E foi uma organização completamente disruptiva para a época, assim. Botamos banda, foi a Joyce que fez, eram as primeiras festas, porque imagina num shopping com um fonezinho de ouvido. Se achando, foi muito legal, muito legal. Daí trabalhei aqui, e aí logo em seguida eles me contrataram aqui no então Big Monet. E aí, só que eu senti falta de fazer um pós-graduação. E aí eu pedi demissão para fazer. Daí todo o meu pós-graduação eu fiz em Porto Alegre. Eu fiz a especialização em marketing na SPM, depois eu fiz mestrado na PUC em marketing. Depois, muitos anos depois, fiz um pós-MBA na FGV em negociação. Então, todo o meu pós-graduação eu fiz fora. Porque não existia, tá? Não existia especialização, não existia mestrado. Daí eu fiz especialização, começou a vir especialização para Santa Maria. Fui fazer o mestrado, depois veio o mestrado. Então, assim, eu tô sempre meio em descompasso com a coisa. E aí, enfim, aí o mercado imobiliário, que no fim a minha carreira acabou sendo ali. Quando eu saí do shopping, fui fazer especialização. Quando eu voltei, eu disse, eu vou montar uma empresa de assessoria de marketing. E aí a Taperinha foi um dos meus clientes, como outros em Santa Maria. E aí o pai, um dia isso aqui, uma parte vai ser tua, que a parte era 1%. Mas enfim, e aí eu comecei a me envolver, e aí dando aula, porque eu também nunca fiz só uma coisa, eu dei aula em todas as faculdades aqui de graduação, do pós-graduação da FGV, que depois abriu também, eu também fui professora. E o caminho foi indo, mas assim, o mercado imobiliário foi surgindo na minha vida, não foi uma coisa que, na faculdade eu vou fazer administração porque eu quero assumir a Taperinha. Nunca foi isso, na verdade as coisas foram acontecendo, sempre com um pensamento estratégico do que eu podia aplicar, fazer, né, enfim, tinha coerência comigo, mas nunca numa coisa pensada, vou trabalhar na Taperinha, vou fazer outra coisa. O Agora Raquel, que tu colocou, também surgiu numa coisa pensada, mas não pensado no que ele acabou virando. O Agora Raquel, começava o digital, né? Aí vamos ajudar os novinhos a entender a história. Mas assim, a gente começava o digital, teve uma grande mudança na FSM que o vestibular deixou de acontecer. Então, na época, o vestibular trazia 30 mil pessoas em 2 dias. A gente se preparava a cidade, hotéis, restaurantes, as imobiliárias, a gente fazia campanha, outdoor, porque tinha, né, vinha para tudo. Depois a galera passava e voltava depois para as matrículas. Então, todas as nossas estratégias se faziam nesse momento dessa forma. Com o fim do vestibular, foi um berreiro, os mais antigos vão lembrar, o que vai ser, a cidade vai quebrar, agora não vão vir, nós vamos morrer, aquela coisa toda. E eu sou, nisso, uma característica minha, assim, enquanto choro, eu vou buscar solução. Eu disse, o que nós vamos fazer? Vamos pro digital, porque se nós vamos lá trazer gente de todo o país, que no fim não se concretizou, né? Mas assim, vai vir gente, na época tinha acontecido aqui. E esses caras, eles vão ver jovens mortos, que mãe e pai vão querer mandar. Então, nossas primeiras ações no digital foi fazendo campanha para falar coisas boas de Santa Maria. E na época tinha o e-book, que era tudo e-book. Eu sou filha de professores. E-book é livro, gente, né? E aí eu me recusava a dizer que 2 páginas era e-book. Não, isso não é e-book. Se é pra fazer e-book, é um livro digital. E aí eu fui fazer um curso na DVB, em Porto Alegre, por isso que eu digo, eu sempre fui para Porto Alegre buscar, ou para fora, buscar conhecimento. E aí eu fiz um curso com a Marta Gabriel, que é uma referência. E aí teve a primeira aula e ela falou de vídeo como tendência. E aí eu lá anotando, tem até hoje o meu polígrafo. E aí a gente foi pro intervalo e uma colega, se chama Carla, na época ela era gerente da rede de posto de gasolina, aquela Sim, que agora também tem aqui por aqui. E ela me fez uma pergunta assim, que eu olhei, gente, como pode uma mulher gerente de 100 postos de gasolina? Ela me fez uma pergunta tão óbvia. E aquilo foi um divisor de chave, assim, foi uma virada de chave, assim, pra mim, Cris, porque o óbvio pra mim não é o óbvio pro outro. Se ela me perguntasse qualquer coisa sobre gás de cozinha, gás de posto, de gasolina, eu ia ser ignorante. E aí aquilo virou um mantra pra mim. O óbvio pra mim não é o óbvio pro outro. E aí, juntando tudo, a Vera estava fazendo a Vera da Arte Meio, que é minha parceira até hoje, né? Eu disse, Vera, já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos gravar vídeo tirando dúvida do mercado imobiliário. Voltamos, nos reunimos a equipe. Na época, o Christian da Finish, que era a nossa produtora, que estava dando aula, porque a gente estava filmando imóveis. Ele deu curso pro pessoal da vistoria e tal. Chamamos eles e aí o Cezinha me ajudava, né? O Cezinha Game, que também não tem mais a empresa do jeito que é, mas tá voando aí com a Pipe Run. Tudo prata da casa, né? Nos juntamos, vamos fazer, aí quem que vamos contratar? Não, o Cezinha disse, não, vai tu, Raquel, tu tem, né, facilidade com câmera. Eu disse, não, gente, só um pouquinho, uma coisa, eu dar uma entrevista, outra coisa. Professora, eu realmente não tenho dificuldade,
Mas outra coisa, eu fazer um curso, né? Eu sou diretora da empresa. Lembre-se, dando um contexto, que YouTube naquela época era, e aí, galera? Era só a Valentina, minha filha, com 13 anos, e eu disse, cara, eu não vou fazer isso, entendeu? Sou diretora da empresa, pensando aqui de como a gente vender mais. Não, isso eu não me recuso. Não. Vamos fazer do teu jeito. Daí a gente pensou num formato meio GNT, assim, sabe? Só que daí eu fui assistir com a Valentina como os youtubers faziam. E aí, com o meu olhar do marketing, eu pensei, mas ele faz esse... Gente, não existia curso de nada, tá? Quem tá pegando agora, pegou asfaltado. Eu fui no facão, abrindo no mato. A gente literalmente foi fazendo uma tentativa e erro, acertando. Daí gravamos em casa, porque era pra eu me sentir mais à vontade. Eu tive diarreia no dia anterior, nervosíssima. Eu perdi aquele primeiro vídeo, mas assim, cara, era eu toda contida. Quem olha o último, incomparável. Mas ali a gente tinha, e na época falava de vídeo curto no YouTube, a gente fez o primeiro com 2 minutos e poucos, e aí teve um problema que a Marta perdeu, acho que a sogra, o sogro, era para ser uma vez por mês e deu um espaçamento um pouco maior. Sei que nós resolvemos, nós gravamos, aí eu fui pro Conecta, que é um grande congresso do mercado imobiliário, e falavam de vídeo, e a Vera não estava comigo, mesmo como se fosse hoje, eu mandei um WhatsApp para ela, disse assim, nós vamos lançar semana que vem agora, Raquel. Mas não tá pronto, nós vamos lançar, porque ninguém vai acreditar que o imobiliário é do interior do estado, já tem tá pronto, tá pronto, não, antes feito que perfeito, que virou outro mantra, antes feito que perfeito. Vamos lançar. E aí no dia que a gente fez para lançar, eu tinha aula com a Marta Gabriel. E a Vera disse, tu vai fazer isso. Eu disse, olha, eu tenho 50% de chance dela olhar e dizer que tá uma merda. E nós vamos ter uma consultoria de graça de uma mulher que sabe tudo. Ou ela vai dizer, vocês estão no caminho certo. E aí fecha o olho e enxerga aquela cena chegando na sede da DVB, mostrando para ela, Marta, lembra que tu falou? A gente fez. Queria a tua opinião. E ela de cabeça baixa, e eu e a Vera parada na frente dela. E ela olhou assim, adorei, mas tu tem que fazer caber em 1 minuto. Nunca consegui. E aí, a partir dali, claro, tu vai pegando prática. Daí a gente via que a thumb, que é a miniatura, não ficava legal. A gente fez 500 versões até descobrir a versão que ficava legal. Aí, claro, aí a coisa começou a evoluir, nós e o mercado, porque ele começou a pipocar vídeos. E aí a história foi, aí vai para congresso apresentar o case, rodeia o Brasil contando. Então a gente fez para um consumo interno, mas virou, sem a gente ter essa consciência, virou um case inovador no país. E passado aí 9 anos, quase 10, 10 anos, na verdade. Foi em 2016 que a gente lançou. 2017 eu ganhei o prêmio. 2016, 10 anos tá fazendo agora Raquel. Eu ainda vou em congresso e ainda digo, tu é Raquel, de agora Raquel? Eu mesma. Quando é que foi o último vídeo? Foi final de 2021, quando eu fui para Porto Alegre, para crédito, e aí eu vinha uma vez a tanto, a gente daí gravava na Finish, porque eu já não morava mais aqui, porque a gravação sempre foi na minha casa. E aí eu gravava um sábado inteiro, assim. Só que aí ficou complicado, por N razões. Pela logística toda, porque eu sempre fui eu que escrevi. Aquilo eram perguntas reais mesmo. Então eu escrevia perguntas reais, eu fazia o texto, né? Então, assim, tinha, obviamente, produtora, agência, mas era eu que criava tudo, assim, o roteiro, a frase. Eu que gravava, eu que tinha que ir pra vender patrocínio, que depois que a gente, né, saiu da taperinha atrás de pagar produtor e tudo mais, como tu bem sabes, tem um custo. E aí eu cheguei e disse, cara, eu não tô dando conta, viajar, filha, né, em Santa Catarina. E aí eu achei que eu tenho uma coisa, Cris, que assim, eu falava isso ontem, né, com uma janta de amigas, em função daqui, da gente ter saído de Santa Maria, o pai e a mãe agora também, né. Eu entendo que a vida é de ciclos. E aí eu olhei que aquele ciclo tinha se encerrado, as perguntas se repetiam. E como não era um conteúdo criado, eram perguntas reais, a gente tá se repetindo e depois foi uma avalanche. Eu não sei te dizer quantas pessoas chegaram, Raquel, eu comecei a gravar vídeo por tua causa. Além da galera de dizer assim, tu tirou, tu me ajudou numa reunião de condomínio, assim, a galera do mercado imobiliário dizendo que começou a gravar. Então começou a pipocar. E aí eu disse, cara, eu agora sou mais uma, cumpri minha função, envelopei, muita gente diz, volta, não sei o quê, Na época eu ainda gravava aqueles vídeos de quarta-feira que começou por um objetivo no Instagram e virou outro, que era para falar de gestão e tudo mais. E no fim era quase uma terapia de grupo. E aí também eu entendi que aquilo não fazia mais sentido. Então eu tenho essa coisa de encerramento de ciclos. E aí no momento que eu encerrei,
eu sou muito bem resolvida com aquilo. Encerrei, tá resolvido. Eu olho com muito carinho, muita gratidão pelo Agora Raquel, porque senão acho que nunca saberiam as coisas que eu fazia aqui no interior do estado. E hoje que eu rodo o país, né, e tenho reconhecimento, né, de gente do Brasil inteiro, eu vejo que eu fazia em Santa Maria, o que eu faço hoje em Porto Alegre, o que eu faço em São Paulo. Só que às vezes a gente está dentro de uma cidade interior e eu sei isso da dificuldade de quem é do interior, de romper essa barreira. Então, por exemplo, na Crédito, quando a gente contrata, normalmente são 2 produtoras aqui de Porto Alegre, de Santa Maria, que eu levo para Porto Alegre. Eles fazem esforço, vão lá, viajam, porque eles também sabem que eu estou ajudando a romper uma barreira de saída aqui de Santa Maria e mostrar que a gente tem muito talento aqui, sabe? Raquel, e antes o conteúdo era focado em dúvidas dos clientes, era para o mercado final? Sim, sempre. Mas o intuito sempre foi o consumidor final, né? Tirar dúvidas do mercado imobiliário, para quem não entendia de condomínio, não queria dúvidas de compra. E assim, não vou dizer que todas são reais. Às vezes eu pegava e transformava. Porque tu sabe que era algo... ou assim, uma situação que eu via na imobiliária com o cliente, entendeu? Não foi a Cris que me disse, mas eu ouvia a Cris falando, mudava, inventava um novo nome e pegava aquela dúvida que surgia no balcão da imobiliária, que nem eu digo, no atendimento que eu ouvia. Amigos assim, olha, eu tenho uma dúvida, mas não quero que tu diga o meu nome. Aí eu mudava o nome e dava a dúvida do amigo, da amiga, entende? Então assim, todas foram reais. Todas foram reais, assim, né? Acho que, não vou dizer 100%, assim, eu me lembro de acho que 1 ou 2 que era um termo super específico, eu disse, cara, isso eu nunca falei e é do mercado imobiliário, que obviamente nunca perguntaram, então eu criei, mas acho que se for 2 e aí começaram, aí já era também tinha mercado imobiliário, os outros corretores, todo mundo vendo como é que tu estava fazendo para... Sim, muitos corretores e corretoras disseram que aprenderam sobre o mercado imobiliário comigo também, ajudei a ensinar corretores e corretoras, porque os cursos de TTI, infelizmente, não é exatamente o que prepara, é a prática. Então, assim, e aí, normalmente, quem vai para corretor pensando em venda, que acho que é uma lástima, se eu pudesse dar um conselho, tem que entender de condomínio e tem que entender de locação. Tem que entender. Por mais que tu não loque, por mais que tu não trabalhe com condomínio. Hoje, o mercado está extremamente competitivo, então, tu ter conhecimentos complementares, direito, arquitetura, a gente conversava aquela outra vez, né? Arquitetura, do condomínio, né? De contrato. Então, assim, a profissão do corretor é muito complexa. E, infelizmente, as pessoas acham que é uma forma de ganhar dinheiro fácil. E não é fácil. Tem muito corretor ruim, mas assim, quem é bom mesmo, não é aquele que fica tirando foto encostado no carrão importado. Quem trabalha, quem sobrevive vendendo mesmo, 100% eu posso afirmar. É alguém que entendeu que é uma profissão e que precisa se qualificar e tem que aprender. O mercado não para de mudar. Eu olho, esse cara mudou muito. Ontem encontrei com o Cláudio, né, que 20 e tantos anos trabalhando juntos. O mercado, Santa Maria, cada vez que eu vejo, tem pipoca mais 25 imobiliária. Então, assim, isso é concorrência, isso é exigência. Como tu te destacar no meio dessa multidão, entende? Eu acho que quando tu estava na Taperinha, era vocês e, sei lá, contava numa mão a quantidade de quando eu saí imobiliários. já tinha umas 50, 60, eu acho, sei lá quantos. Mas as principais, sim, né? Era sempre, né, vocês estavam... Hoje acho que está muito diluído. Tem as maiores, a melhor ou maior em locação, outro que é só condomínio, outro que é especializado em venda. Mas, assim, hoje o mercado não só em Santa Maria é mais pulverizado, né? Então, assim, a própria digital possibilitou que o corretor autônomo tenha uma visibilidade que antes só as grandes imobiliárias conseguiam por um poder econômico de contratar uma produtora, por exemplo. Né? Então, o digital, por um lado, facilitou muitíssimo e deu voz aos pequenos, e isso me inclui como Taperinha também, porque no Brasil a gente era pequeno, né? A gente era grande... A gente é proporcionalmente, porque o mercado imobiliário também tem isso, né, Cris? O mercado imobiliário. A Crédito é um extremo. Nós temos a segunda maior carteira de locação do país. A gente administra mais de 20 mil imóveis. 20 mil, 21, quase 22, 21 isso quebrado. Isso é um absurdo. A gente tá falando, a Crédito Real é uma cidade. Nós temos 67 mil condôminos.
mais de 21 mil imóveis administrados. Se eu fizer uma conta de facão, uns 10 mil proprietários. Bota aí quase 1.000 corretores, 130 franqueados. É uma cidade, um terço de Santa Maria é crédito real, se eu pegar como um todo. Então, como que eu vou comparar isso com um corretor autônomo? Então, assim, então, ambos são mercado imobiliário. A grande maioria das imobiliárias que trabalham com locação tem 400, 600 imóveis, entende? Sim. A Taperinha tinha 2.000, então assim, ela realmente já saiu um pouco. Então a gente tem extremos, uma grande bolo de imobiliárias pequenas, muitos é o marido, a esposa, o filho, né? Essa é a realidade e é mercado imobiliário. E a gente tem lá a Crédito, a Quinto Andar, né? A Auxiliadora Predial, a Guarida, que são aquelas imobiliárias que começam, se a gente falar aqui no Rio Grande do Sul, né? Ter uma ponta para lá. Vila Rica, a gente tem várias maiores. Mas isso, tanto que tu fala, as pessoas conhecem. Eu falo Lelo em São Paulo, né? Então, são as que saem da curva. Mas a grande massa são pequenas imobiliárias, são pequenos negócios, né? Com todas as dificuldades e facilidades também. Então, a gente tem muito amadorismo ainda, né? De corretor que não sabe fazer um contrato, seja de locação ou seja de vendas. Então, assim, nosso mercado ainda já evoluiu muitíssimo, mas ainda é um mercado que precisa se qualificar. Isso que eu ia te perguntar até, né? Quando tu estava na Taperinha, tu ficava ali na parte mais da gestão, junto do Cláudio. Sim. Tu fazia de ponta a ponta, tu fazia a venda, a corretagem ou... Corretagem não, eu nunca fiz o curso de TTI. Não chegaste a fazer? Não, todo mundo me questionava, existia uma moda de dizer, para tu trabalhar no mercado. E eu nunca quis, porque o objetivo foi vender imóvel. Então eu entendi, na retaguarda eu da era empresa. gestão, sempre fui gestão. E aí numa imobiliária pequena, obviamente era eu que cuidava a parte de recrutamento, eu ia lá para a Telma na Futura, participar da seleção, era eu que dava treinamento também, eu fazia a parte de contabilidade, era eu que fazia a gestão financeira e ainda coordenava a equipe de corretores, né? E o Cláudio ficava bem na locação, assim. A gente era uma dupla bem encaixadinha, assim, funcionava bem. Não, e de repente esse foi um grande diferencial da Taperinha, né? Tu não ser vendas ou, enfim, que tá no front ali, né? Conseguir ter esse tempo para olhar de cima. Mas que eu digo, eu e o Cláudio era um encaixe legal, assim, porque talvez isso as pessoas sempre pensam, tu era dona. Na verdade, a Taperinha era um monte de sócios. Eu e o Cláudio sempre fomos minoritários, né? O meu pai era um dos sócios. E aí eu fazia de tudo. E aí, por uma questão pessoal, eu tive câncer, né, em 2018, e isso te faz rever a tua vida do que tá acontecendo. Aí me separei logo em seguida, então aos 46 anos eu disse, cara, se eu não fizer agora, quando que eu vou fazer? E aí eu comecei todo um movimento de se eu quero voltar a viver de marketing. E aí, então assim, eu comecei a me organizar para ir embora da Taperinha. E aí, aquelas coisas do universo mesmo, né? Por mais que ocorreu fofocas, então estou aqui trazendo a verdade. Fazer um recorte, denúncia, né? A verdade que aconteceu, eu te digo até a data. Veio pandemia, a gente viu tudo isso, né? Pandemia, trancada em casa, voltamos da pandemia. Eu disse, Cláudia, eu não vou mais trabalhar todo dia. Eu comecei a fazer home office quando daqui quase ninguém fazia. Eu vou 2, 3 dias para Taperinha e eu vou continuar trabalhando em casa. Eu adoro trabalhar em casa, funciona super bem no home office. E aí o Cláudio disse assim, Raquel, tem um corretor de Porto Alegre que quer nos visitar, o pessoal da Crédito Real quer nos visitar dia 13 de outubro. E ainda eu disse, Cláudio, no mínimo é um cara que veio pro feriado com a família e quer nos vender um empreendimento na praia, quer fazer parceria. Tá, marca. Por Deus, foi isso que aconteceu. Veio o Norberto, que naquela época era o comercial de franquias da Crédito que estava começando. Marcamos a reunião e ele veio naquele dia, ele não visitou só a Taperinha, vários foram visitados, inclusive naquela visita. Eu disse, olha, acho que não funciona muito, na realidade a nossa empresa é assim, assado. Daí contei e tal. No outro dia, ele liga, Raquel, o então diretor quer ir visitar. Eu disse, tá, mas eu te disse da realidade que ela é. Ele, não, ele quer ir, quer fazer uma proposta. Aí ele veio, fez a proposta, mas vocês acham que vocês não venderiam a carteira de locação? Que isso também é importante, que às vezes as pessoas acham que tu vendeu a empresa. Mercado imobiliário, a gente vende a carteira de locação. Venda, ninguém compra a carteira de venda, mas locação tu compra o condomínio, porque tem uma receita recorrente, então tu faz o cálculo de quantas taxas tu pode faturar naquela receita recorrente. Aí
Eu te olha, nunca se falou sobre esse assunto dentro da Taperinha. Porque a gente tem uma realidade que são 3 sócios majoritários, eu e o Cláudio, na verdade, somos minoritários. Eu tenho o objetivo de ir embora de Santa Maria, faz a proposta e eu vou levar. E ali se começou uma negociação naquele final de ano, vai pra cá, puxa lá, reunião de diretoria, aprova, não aprova, faz, né? Então, assim, não estávamos quebrados como inventário, não estávamos endividados, entendeu? Nada disso. O pai chegou naquela, disse, tá, Raquel, mas e tu? E eu disse, bom, então eu vou te contar, meu plano é ir embora de Santa Maria, porque até então eu não tinha falado pro pai. O Cláudio sabia, mas eu não tinha falado pro pai. Eu quero ir embora de Santa Maria, eu quero viver só de marketing, pai. Eu não, se eu ficar aqui, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E eu tô indo pros 50 anos, eu quero mudar. Então, vamos vender. O pai já com quase 80, né? Aquela coisa. Sim. Então, vamos vender. E aí, a gente vendeu a carteira e eles queriam, na época, que eu e o Cláudio ficássemos de franqueado. E eu disse, eu não vou ficar. Se é isso, se está condicionado isso à negociação, desculpa, mas eu não vou ficar. Mas eu me comprometo a fazer a transição. Porque é uma transição complexa, com 2.000 imóveis, proprietários, documentação, funcionários, toda aquela coisa. Tá. Então, se faz a negociação, se monta os novos franqueados, se faz toda a parte financeira, aí entra reuniões e reuniões e reuniões, a campanha, fui eu que fiz, apresentando. E aquela coisa conspiração do universo, no que estava, assim, 15 dias para terminar a minha negociação da entrega, e aí eu dou a data de novo, a gente tinha uma reunião de diretoria dia 20 de abril de 2021, para ser o encerramento. Ó, todo mundo recebeu o seu dinheiro, fiz a transição com a crédito, tô indo me embora. E nisso, na semana anterior, o Ruxo, que é o nosso CEO, me chama e diz, deu ruim em alguma coisa, porque ele fez a negociação da venda, mas não o transitário, eu conheci todos os gerentes, toda a diretoria da casa, tudo que eles têm até hoje no celular, Raquel Taperinha, porque eu conheci todo mundo na negociação. E aí, o Ruxo me chamou e eu disse, deu merda, alguma coisa aconteceu. Aí ele muito objetivo, ele disse, Raquel, não vou enrolar. Aconteceu o seguinte, a Michele, que é a nossa gerente de marketing, pediu demissão porque tem ido pra Santa Catarina com o namorado. Tu quer assumir? E eu disse, E ele disse, só tem um detalhe, a vaga é Porto Alegre. Eu disse, que ruim. Enfim, fizemos negociações financeiras, o que entra, o que paga, o que não paga, como funciona. Ele disse, tá, mas tu não precisa sair correndo. Eu já tava com a minha casa à venda, porque o plano era ir embora, a Valentina já sabia que eu fazia faculdade fora. E eu disse, já estava vendo a casa, e eu disse, não, Ruxo. Aí acertamos questões financeiras, enfim. Sim. Então tá. Aí comecei a me organizar, aí eu disse, Cláudio, vamos acelerar a venda da casa. E aí isso foi abril, e eu em julho estava me mudando para Porto Alegre, né, com casa. Aí a Vale, aquele primeiro semestre ali que eu estava em Porto Alegre, ficou aqui para terminar o ensino médio, ficou morando com o pai e com a mãe. E aí, no outro ano, 2022, ela já foi para Santa Catarina, onde mora até hoje, né? Tá finalizando a faculdade, trabalhando. E aí eu fui para lá. E agora, né? Agora, 2 meses, o pai e a mãe também foram, porque a minha irmã foi, e aí não dava para ficar eles idosos aqui, né? E nós fora, para que comece a ter outro tipo de assistência, enfim. Então, é isso que eu digo dos ciclos, sabe? São ciclos que se encerram, então, assim, tem carinho, né? Então, agora a gente veio, porque a gente veio com uma festa familiar, do meu padrinho que tá de aniversário. Então, assim, provavelmente, nossos imóveis da família continuam em Santa Maria, então, nosso vínculo continua, mas a vida mesmo, dia a dia, agora tá fora. Raquel, e nessa época que tu foi te envolvendo ali, tu te envolveu com a questão do marketing, e agora, Raquel, e tu foi te projetando a nível nacional, no sentido do pessoal te chamar para dar o case do E Agora Raquel. Sim, para falar de vídeo, para falar de marketing, e depois... Mas a coisa do feminino, né? Isso daí... O feminino entrou também no meio da história. Talvez alguns lembrem, agora eu não vou lembrar, acho que era 2014, nesse movimento de eu querer ter outra coisa além da Taperinha, porque eu era sócia minoritária, então assim, tinha uma série de limitações. Eu e o Cláudio tocava o dia a dia, mas, tipo assim, na divisão do lucro, eu ficava chupando o dedo, né? E eu disse, cara, eu acho que eu quero outra coisa. E aí surgiu, que a mulherada vai lembrar, um quiosque que fazia esmalte na hora, né? Lá no Roy. Não, eu já fiz de um tudo, gente. Eu já fiz de um tudo, gente. Aí, que era uma tentativa de ter uma coisa diferente. E foi uma experiência...
por um lado maravilhosa e ao mesmo tempo dramática, porque eu não deixei de trabalhar na Taperinha, então eu saía da imobiliária, ia para casa, tomava um banho, fazia um lanche e eu ia pro shopping até 11 da noite para fechar caixa. E aí eu disse, o que vai dar trabalho? Eu administro uma empresa com 30, 40 pessoas, o que um quiosque no shopping com 4 funcionários? Cara, foi invasão do inferno, roubo. Aí eu botava em câmera, daí era eu na Taperinha tomando cafezinho quando eu olhava a guria, os clientes passando, e ela lendo jornal, e o livro, e eu era lá assim, e os boletos chegando, então assim, foi uma experiência de diferentes formas, assim, mas o que fica, além das coisas ruins que foram importantes de aprendizado para a minha carreira, inclusive para a vida pessoal, de coisas que eu aprendi ali, eu tive um contato com o feminino, aquilo que eu te falei quando a gente estava conversando. Eu sempre me considero uma mulher muito vaidosa, feminina, né? Eu tô sempre maquiada, a unha feita, eu gosto de me vestir e tal. Mas assim, eu sempre trabalhando no universo muito masculino. O universo imobiliário ainda é muito masculino, tu bem sabe disso. Mas quando eu comecei lá atrás, eu ia nos pouquíssimos eventos que existiam, eu era literalmente a meia dúzia. E das 6 que tinham lá, 4 era esposa de dono do imobiliário e estava lá fazendo enfeite, entendeu? Então imagina eu, uma guria de 20 e poucos anos, no meio desse monte de homem. Então assim, a gente, entre aspas, vai embrutecendo para se posicionar, e aí vem uma característica pessoal. Eu nunca tive dificuldade de me posicionar, mas assim, várias vezes eu sabe, sou impositiva. Tipo assim, não me trata porque eu sou mulher, ou porque eu sou, na época, uma menina ainda, né? Teve um proprietário uma vez que chegou assim, mas tu é, e eu disse assim, o senhor não, botei o dedo na cara, disse, o senhor não me trate dessa forma, primeiro que eu não sou menina, e não é porque o senhor é idoso que o senhor é homem que vai me tratar desse jeito. Então assim, eu nunca tive dificuldade, Cris, de me enquadrar, mas óbvio que isso me causa sofrimento, me causa até hoje em situações, porque eu sou humana. Só que aí eu fui indo feminino, então eu tive contato no quiosque com um lado feminino, tipo assim, cara, eu confesso, não era uma coisa da minha vivência. Então, eu me lembro de situações tipo, botar um vestido em cima do balcão, eu quero um esmalte que combine com a flor do vestido. Ok, vamos lá. Umas coisas assim, não sei se a palavra certa é essa, mas fútil ou delicada. E pensa eu lidando com obra, com corretor. Então assim, foi um universo completamente diferente para mim. E foi muito importante para eu também dizer assim, cara, eu posso selar um pouco disso aqui. Então, o meu jeito de vestir começou a se mudar. Cara, logo que me formei, eu tinha pasta de couro, eu tava sempre de terninho. Não sei se aparece, mas eu tô de tênis. Eu hoje, assim, para usar salto pra mim é difícil hoje em dia. Eu trabalho assim, eu tô na crédito, de vestido, de tênis. Então, assim, eu me permitir ser muito mais quem eu sou. E entender que eu não preciso entrar na caixinha do outro para ser respeitada. Pela profissional que eu sou, pela mulher que eu sou, pelo ser humano que eu sou. Então isso trouxe. E aí, foi indo com pandemia, para juntar tudo, na pandemia a gente criou grupos online de corretores, de gestores, né? Aquela loucura, a gente trancada em casa há meses. Então eu conversei com pessoas do país inteiro, literalmente. E eu tinha já o plano de sair. E aí veio a pandemia e eu me lembro de dizer pra Valentina, minha filha, eu vou me convidar, o que me convidaram, eu vou. Gente, eu fiz live, você não tem ideia. Gente que eu nunca tinha visto. Tal dia, posso. Eu teve uma live que eu fiz de pijama. Eu tenho um pijama tigrado, me maquiada, botei o pijama, já tinha tomado inverno, era eu de pijama, botei uma jaqueta de couro, de pantufa. Eu fiz live com gente do Brasil inteiro. Então assim, eu viajei o Brasil inteiro. Eu tenho essa contagem hoje, eu não lembro de cabeça. E aí, nesta função, o Denis Levati, que na época era o curador do Conecta, falou de um ponto de mulheres, que tinha bastante mulheres. E aí começou a aparecer problemáticas femininas. E eu comecei a me questionar do meu papel nisso, porque eu sempre fui uma das poucas. No palco, uma das pouquíssimas mulheres subiu ao palco, e eu ouvi, eu disse, cara, não pode uma mulher tão inteligente, tão capaz, se aninhar, se acanhar, ter medo, entendeu, de se posicionar. Então, assim, realidades que eu nunca enfrentei, porque eu me posicionava, mas assim, comecei a ver, eu preciso entender melhor a mulher no mercado. E aí eu, cara, da pau total, criei um Google Forms de uma pesquisa para saber quem eram as mulheres, e aí comecei a mandar para todas as mulheres.
mande para as mulheres que você conhecer, para tentar entender quem é a mulher do mercado imobiliário, que é muito mais do que a corretora. Tem a gestora, a que trabalha na administrativa, a que trabalha na locação, a arquiteta, a advogada, a engenheira. Mulheres que trabalham no mercado imobiliário vão muito além das corretoras e das diretoras de imobiliários. E aí, nesse meio, o Denis e Raquel, tu tem que conversar com a Elisa, que na época tinha o movimento Mulheres Imobiliárias. E aí a gente se conheceu, conversou, aí ela disse, vamos dar corpo na tua pesquisa. Aí eu lembrei de um cara que eu conheci que tem um instituto de pesquisa, na Cara de Pau, tu faz isso pra gente de graça. E aí na Cara de Pau a gente foi juntando gente, a gente fez, agora eu não vou lembrar de cabeça, eu não sou boa com números assim, de memória. Mas a gente entrevistou e a gente tem a única feita até agora do perfil de mulheres sobre as mulheres imobiliárias, como aí veio a questão do assédio, que é um mercado que as mulheres são muito assediadas. E aí eu comecei a me envolver na causa feminina, aí na questão do Soma, que eu fui diretora durante 3 anos e uma das criadoras, surgiu desse incômodo, e aí acho que foi novembro de 2021, eu e a Raquel Braga fomos convidadas para um evento em Balneário Camboriú e nós éramos as 2 mulheres. E aí teve o after depois do evento ali, não era congresso, mas enfim, do curso. E aí a gente chamou o Fernando, que era o organizador. Fernando, por que não tem mais mulher? Ai, gurias, ele é gaúcho também. Ai, gurias, é muito difícil de ter mulher. Eu, tá. Aí eu já tava com uma caipira na cabeça. É? Eu tenho o celular até hoje. Peguei o notes. Vamos ver. A Cris pode falar disso, a Raquel pode falar que a Maria pode fazer aqui. Cara, em 5 minutos nós tínhamos 15 nomes de mulheres. Todas mulheres fodásticas. Olhei, e aí nisso, olha como eu sou velha, devem lembrar do Clubhouse, que surgiu na pandemia, que tu podia ser convidada, só podia iPhone no início, lembra disso, Cris? A gente tinha uma sala do Clubhouse, e aí eu e a Elisa começamos, aí eu disse, cara, a gente precisa mais gente, a gente montou um grupo de WhatsApp com 6 mulheres, pra nos ajudar, tipo, eu tenho um negócio aqui, eu não vou poder estar quinta-feira às 8h30, tu assume o Clubhouse, e a gente tinha esse grupo de WhatsApp, daí a gente lançou nesse grupo de WhatsApp, que tinha eu, a Raquel Braga, a Elisa, a Claudinha, a Dirlene e a Gi. Vamos fazer um evento só de mulheres no palco? Não pode subir homem. E assim nasceu o Soma. Aí a gente resolveu, foi atrás pedindo para todo mundo, não existia como CNPJ o hoje Instituto Mulheres Imobiliário, não existia. Então, quem é que paga menos imposto? Então a Claudinha da nota fiscal, eu paguei com meu cartão de crédito a mídia no Facebook e Instagram, a outra fez não sei o quê, e aí nós temos o contrato entre nós, se der dinheiro a gente divide, se der prejuízo a gente divide. Deu prejuízo, cada uma botou literalmente dinheiro do seu bolso, mas a gente fez um evento do nada, em 3 meses, e colocamos 250, 300 mulheres, e o que eu vi lá, eu dizia, gurias, o que tá acontecendo? Mulheres chorando, nos abraçando, dizendo, eu nunca me senti tão representada, porque daí é uma mulher contando a experiência de voltar a trabalhar após a maternidade, a experiência de ter perdido o nome profissional quando se divorciou, de ter que recomeçar com o seu nome de solteira de novo. E aí tu olhava, Cris, as mulheres chorando, assim, pra mim é muito emocionante, porque a gente não tinha a noção do que a gente estava fazendo. A gente foi na força do ódio, sabe? Na raiva. Foi assim que a gente criou o Soma. E aí, ali, a Elisa montou o Instituto como CNPJ e durante 3 anos eu me envolvi em tudo que foi ponta. Daí nós temos 3 Somas, que foi crescendo, e o último que eu organizei, o Somão, como a gente acabou apelidando, foi no MASP. Nossa. Que foi muito emocionante, muito difícil, porque tem milhares de regras que você não possa imaginar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, cara, assim, e aí a gente não tem uma equipe, entendeu? São voluntárias, então tudo que eu fazia no meu horário de folga, e aí vem aí o contexto familiar e também, né, eu sou uma mulher com 52 anos, a minha energia eu sei que é acima da média, mas na minha energia não é mais a mesma. E aí eu disse, eu tô muito cansada, eu não tinha mais final de semana, eu não tinha, e eu disse, olha, acho que o meu ciclo encerrou também. E aí, como eu tô aprendendo, tô melhorando, aí a Raquel Braga já me namorava, entre aspas, um dia depois do Soma do MASP, a gente foi tomar café da manhã em São Paulo, e ela disse, Xará, ela me chama Xará, eu quero fazer um evento só de locação. Mas eu só faço se tu for comigo. Eu disse, tu tá aí de brincadeira comigo. Cara, nós estamos tomando café da manhã, depois de dia insano, porque um evento a gente trabalha 14, 15 horas. Eu disse assim, não, tu só pode estar de... Não vou dizer o que eu disse pra ela, mas de brincadeira comigo, né, de falar isso. Eu não quero falar contigo... Virou o ano, ela me chamou. Xará, virou o ano. Vamos.
E aí eu não tive como não, e aí ano Sim. passado a gente fez, eu sou diretora executiva, a gente fez o primeiro congresso exclusivo de locação em São Paulo, 500 pessoas só falando de locação. Que legal. E esse ano nós vamos de novo, a meta é botar 800 pessoas. Nossa, é o que tu disse, não para nunca, mas é que é isso, é que quando a gente é do movimento, tu gosta, a gente vai fazendo, vai se adaptando a um novo momento, vai... Eu costumo dizer que o meu problema sou eu mesma, entendeu? De botar limite em mim. Estou aprendendo, estou conseguindo, que se diz a Valentina, mãe, que orgulho de ti. Quando eu disse pra ela que eu recusei de um projeto, eu disse assim, não quero nem saber quanto tu vai me pagar, eu já vou dizer não. Não, posso te indicar, porque isso, claro que o dinheiro conta, né? No caso do Mulheres Imobiliário, eu nunca ganhei um centavo, na verdade, eu pagava. Eu ia, as pessoas acham, mas em São Paulo, no segundo e no terceiro a Valentina trabalhou comigo. Ela disse, eu quero ir trabalhar. Eu disse, tá, mas tu sabe que lá tu não é minha filha. É trabalhar. Isso mesmo que eu quero, mãe. E ela ia, eu pagava hospedagem uma semana em São Paulo, mas pra mim e pra Valentina. Então, eu nunca ganhei um centavo. Eu pagava pra trabalhar no Mulheres, mas aí tem a coisa da semente. E eu sei, Cris, que tem sementes plantadas que eu faço parte disso. Eu tenho muito orgulho disso, um orgulho gostoso, assim, de ver, num qualquer evento, tu pode fazer exercício, a galera também. Eventos do mercado imobiliário hoje, existe um esforço de quem organiza, assim, cara, nós estamos com pouca mulher. Então, eu sei que muitas vezes eu fui convidada para preencher cota. E eu tinha essa consciência. Foi abrindo e eu disse, não tem problema. Eu vou ser a bucha do canhão, porque assim... E aí, isso é uma fala política, não de partido, mas política, diz assim, se eu tô me dando esse lugar de fala e outras não têm, eu vou usar para isso. E todo lugar que eu vou, como aqui, eu uso isso. Porque é uma realidade que eu, Raquel, enfrentei de maneira diferente. Eu nunca me senti calada, porque se tentava me calar, eu gritava mais alto, entendeu? Mas isso não é uma realidade. Muitas mulheres dizem, eu não consigo levantar a mão porque não me deixam. Isso não existe. Não existe para mim. Então, assim, a gente ajudou e eu vi tantas mulheres extremamente capazes, nervosa, subir pela primeira vez no palco e depois te abraçar chorando, assim, muito obrigada, eu consegui. Cara, você tem um valor, Cris, que não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague. Então, assim, hoje, meus 50 a mais aí, eu tenho ex-funcionários que são diretores de imobiliárias aqui, que abriram sua própria imobiliária, que estão tem ex-funcionário que está em São Paulo trabalhando com marketing. E aí tu vai encontrando, e quando te dizem que eu fiz parte, assim, hoje a sensação que eu tenho, que eu olho, é que tem, assim, várias mudinhas que de alguma forma eu plantei, sabe? Sim, além da minha filha, que é meu grande projeto, de olhar isso. Então, isso me dá uma satisfação interna, de dizer assim, eu posso morrer amanhã, eu sei que eu fiz muita merda nessa vida, mas assim, eu fiz muita coisa legal pra muita gente, sabe? Então, assim, isso pra mim hoje não é prêmio, não é título, não é dinheiro que tu ganha, tudo isso é muito importante, não tô sendo, discursinho, não. Eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de ter reconhecimento, todo mundo gosta de ser humano, mas essa sensação de ver o impacto, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Não, e eu acho que uma característica tua, né, que tu falaste assim, eu nunca tive vergonha, ia lá, metia a cara, eu te conheço há alguns anos, né, e tu sempre teve essa energia, o colocar a cara, o colocar o rosto, e isso é uma quebra de paradigma pro feminino, né, e tem até um livro, Liderança Shakti, não sei se tu já... Não li. Mas o Shakti é muito isso, né? É o equilíbrio entre a força do feminino e do masculino. E não quer dizer que o feminino é a mulher e o masculino é o homem, né? Mas o teu lado masculino, ele é muito bem resolvido. Sim. Né? Tu tem a força do masculino, que é o encarar, que é o ir lá, mas tu também tem o feminino, que é trazer essa sensibilidade para dentro da tua... atuação. Eu tô melhorando nisso, porque quem não me conhece, Cris, não sabe desse meu lado, vou botar entre aspas, feminino. Porque eu sei que publicamente a minha imagem é essa, né? Forte. Mas assim, e aí tem uma história pessoal, eu tive 2 casamentos, então numa cidade interior isso também tem uma repercussão, né? Dizer uma mulher que se separou, as 2 separações foi eu que quis, então assim, tem uma coisa meio assustadora, né? Mas assim, eu sou muito carinhosa com quem eu amo. E eu sou muito cuidadora. Os meus, eu costumo dizer, os meus ninguém mexe.
que daí o meu lado feminino assassino, eu disse no outro podcast, eu vou ter registro que eu sou uma potencial assassina, porque eu disse assim, não mexe com os meus, porque os meus eu defendo com unhas e dentes. Mas eu tenho isso, ainda não é o equilíbrio perfeito, eu acho. Eu tô exercitando, muita terapia fiz, eu ainda me exercito dessa coisa do lado feminino, lado masculino. Mas o que tu disse que eu sou muito bem resolvida, sim. Ai, as minhas amigas, ai, amiga, tu tem que ser mais assim. Não tenho, não. Eu demorei muito tempo pra me aceitar. Eu, assim, acho que é isso que eu nunca falei publicamente, mas assim, eu fui uma adolescente, eu tive, por exemplo, uma intoxicação da Neosaldina, de tanta enxaqueca que eu tinha. O que uma menina de 18 anos tem de tão dramático, numa família que, tipo, possibilitava estudar, nunca passei trabalho, fome, nada disso. O que tem de tão pesado que eu tive uma intoxicação de tanta Neosaldina que eu tomava? Pergunta qual foi a última enxaqueca que eu tive na vida. Eu consigo te dizer quando foi, porque a última vez eu fui parar na Unimed, eu era casada com o pai da Valentina, que eu fui para hospital de tanta dor que eu sentia. Foi a última enxaqueca que eu tive. Então, eu mudei me aceitando. Muitas coisas as pessoas não gostam, mas o problema é delas, né? Me aceitando das minhas características. Então, eu sei que eu sou uma mulher forte, eu sei que eu sou... Isso não quer dizer que eu não tenha as minhas fraquezas, que eu não precise de colo, que eu não chore, que eu não tenha dúvidas, que eu não tenha síndrome de impostora. Mas eu tenho uma coisa que é, enquanto eu preciso estar lutando, eu tô de pé. Eu posso sair, e quem é do meu núcleo íntimo sabe que eu vou chorar no ombro, que eu vou chorar no cantinho, mas enquanto eu preciso estar de pé lutando, eu vou estar assim, com a faca na mão. Depois eu choro, entendeu? Aí eu choro, sofro, como qualquer outra mulher, qualquer outro homem, na verdade. Assim, né? Não, eu acho que hoje, cada vez mais, ninguém precisa colocar mais essa máscara, não, né? Graças a Deus. Tipo, isso que né, quando a gente fala do feminino no mercado imobiliário, eu acho que em todas as pontas, desde a questão de ir lá falar no palco, que não tem muita presença feminina, mas como lidar com o mercado imobiliário trazendo o feminino, né? Trazendo a presença, a conversa, se importar com a outra pessoa, porque às vezes a gente... Isso foi o que eu senti, tanto que tu me escutou quando eu disse assim, Raquel, o que eu faço? Tô querendo entrar para isso aí, né? E aí eu disse, bota o pé na água. E foi o que eu fiz, tipo, senti e com essa experiência inicial lá de uns 6 meses dentro de uma imobiliária, que é literalmente o tal do corre, eu entendi o que era o corre. Eu disse, sabe, mas por que essa pressa, né? Por que essa agressividade? Por que esse masculino tão... E a gente não pode fazer uma coisa diferente, né? Então, só que tudo bem, tem aquele jeito, tem espaço para todo mundo. E foi aí que eu consegui entender até como é que eu ia me encaixar nisso, porque o meu feminino sempre foi muito mais forte do que o meu masculino, aprendi. Depois de anos, a gente vai aprendendo a exercitar o outro, né? Exatamente. Mas trazer isso para ser um diferencial no atendimento, no relacionamento, no mudar um pouco o jeito que é feito o mercado, né? A gente estava falando do diferente, né, Cris? Eu acho que as pessoas faltam coragem de fazer diferente. E se tem uma coisa que vamos mudar do diferente para ser autêntico. No marketing a gente fala de autenticidade e a gente fala hoje de experiência, a gente fala de humanizar as marcas, né? Se a gente falar de autenticidade, a gente está falando de ser verdadeiro com a gente mesmo. E cada vez mais a pandemia também trouxe isso, da coisa aqui tá um cenário lindo, mas se tu fizer um vídeo da sala da tua casa, as pessoas não digam, que coisa mal feita. Hoje a gente tem uma liberdade maior, né, de diversidade, de tudo, de pessoas, de conteúdo, que nem eu disse. Hoje eu posso trabalhar de tênis e tá tudo bem, entendeu? Mas as pessoas falta coragem de fazer diferente. A gente é manada. Porque quem faz diferente tá se expondo. E isso tem um preço que a gente paga por se expor e por fazer diferente, ser diferente. Tem que ter coragem, né? E aí, tu falou de um livro, eu falo sempre de um livro que eu adoro, que é da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? E ela fala de que quem é corajoso é quem expõe a sua vulnerabilidade, né? E aí a vulnerabilidade não é só feminina, né? Eu vejo hoje os homens sofrendo muito. Sofrendo calado porque eles querem manter um papel que tem um preço altíssimo para eles.
seja profissionalmente, seja como ser humano, marido, companheiro, pai, etc. Né? Então, nós mulheres, historicamente, pagamos um preço muito mais alto, que os homens, eu costumo dizer, eles não têm realmente consciência do que a gente passa. Por exemplo, um caso que para mim marcou muito, de uma corretora falando que ela foi fazer uma visita num apartamento no 2º andar e que ela entrou, foi mostrar o imóvel com o cara e o cara trancou a porta por dentro e ela teve que pular da sacada, quebrou o pé para fugir do cara. Então, as corretoras muitas vezes vão mostrar imóvel em dupla, por segurança. Um homem nunca pensa isso. Então, o gestor tem que pensar nisso numa equipe feminina. E cada vez tem mais mulheres. Uma coisa importante que eu acho que a gente está falando feminino, da delicadeza, que faz parte do universo feminino. Mas eu gosto de trazer também, Cris, que assim, até porque os homens têm que entender que a mudança só vai acontecer se eles forem envolvidos. Então essa história, o feminismo é tirar o homem. Não, não é. Isso é feminismo. Vamos pro Google. Feminismo é a gente ter mais equidade. Então, eu sou uma feminista e defendo uma equidade entre nós. E nós precisamos um dos outros. Os homens para ter uma vida mais leve, emocionalmente mais leve, e as mulheres para ter uma vida prática mais leve. Que a gente tem uma vida muito sobrecarregada de 3 períodos, cuidar de pais idosos, de filho pequeno, do vizinho que tá não sei o que, isso é uma coisa do universo feminino. Só que o mercado imobiliário tem que entender o feminino muito além da delicadeza. Tem que entender que a gente traz dinheiro para a mesa. Então você, dono de imobiliário, você, gestor, dono de construtora, se não olha para o universo feminino e acha que tu está sendo machão, tu está sendo burro. Tô olhando para a câmera. Vocês botem esse take. Bem eu olhando para a câmera e não para a Cris. Tá sendo burro. Porque a mulher corretora já corresponde a 45% do mercado. Então, a tua equipe tem quase metade de mulheres. Se não tem, tu tá sendo burro também, por não ter a diversidade e o olhar feminino sobre a casa, sobre o imóvel. A tua equipe de locação deve ser 70% a 80% formada por mulheres. Se elas pararem de trabalhar, tu não vai ganhar um puto centavo. Nós já somos 40% das compradoras fazendo o Pix, sem contar todas as outras que são influenciadoras numa compra. Então, parem de olhar para nós como discurso de mulherzinha mimimi. Se não está olhando para a mulher no mercado imobiliário como compradora e como agente trabalhadora do mercado imobiliário, tu tá perdendo dinheiro. É burrice não olhar para nós. E eu dei ano passado, ou retrasado, agora já não lembro mais, ano passado, uma palestra em São Paulo, me fugiu agora o nome da cidade, interior de São Paulo, que me convidou e ele queria que eu falasse sobre o universo feminino. Se tu tem certeza, era 70% de homens na plateia. E me emociona porque quando eu desci do palco, um dono de imobiliária chegou e disse assim: Raquel, tu não vai estar aqui para tu ver, mas tu plantou sementes. Legal. Então, a vida de uma mulher é emocionante, mas tu ouvindo um homem dizendo que de alguma maneira eu fiz ele pensar, e eu não quero pensar porque, olha que bonito. Cara, tu tá perdendo dinheiro, entendeu? Tu tá perdendo negócio. Então, eu tô falando de prática, não tô falando de discursinho, nossa, queimar sutiã. Não, gente, tô falando de dinheiro na mesa. As mulheres, a crédito é formada por 70 e tantos % de mulheres. No dia da mulher, eu tirar foto e dizer, guria, se a gente resolver parar, quero ver se a empresa andar, entendeu? Não anda, não anda. Então, assim, tem que ter flexibilidade de horário, porque a gente ainda é que leva a filha no médico, e a gente ainda é muito importante de olhar a apresentação do Dia das Mães, entende? Da mesma forma que os pais também gostariam de ir, mas às vezes eles não têm coragem de dizer, porque vão achar que ele, maricão fresco, entendeu? Que tá querendo ir ver a apresentação do filho. Cara, tá pesado para todo mundo, entendeu? Sim. A gente precisa ter um olhar de que a gente é diferente e complementar. A gente, mulher, tem que aprender coisas com o universo masculino e os homens têm que aprender coisas com a gente. E se ambos aprenderem, todo mundo vai ter uma vida melhor, vai ganhar muito mais dinheiro, porque um corretor que entende o que uma mulher tá e sair do preconceito, tipo assim, eu vou mostrar a cozinha para ela, cara, te atualiza, entendeu? Te atualiza que tu tá perdendo dinheiro pelo teu preconceito.
Mas com certeza uma mudança já teve, né, Raquel, lá do teu bem. Acho que hoje dúvida. A gente fala assim, tu chega a dar um quentinho, assim, não, a coisa já está bem melhor encaminhada, né? E sim, como acho um que todo, tem, assim. E todas as áreas, né? Mas é que é isso, o mercado imobiliário ainda, ontem, eu estava numa reunião almoço do Sinduscom. Tu olha lá. Forrada eu amo, a menos ter mudado o meu tempo de frequentar o Sinduscom. Mas ainda é uma Porque aí minoria. ainda construtores, então assim, a gente tem redutos. Se tu vai no evento, por exemplo, de locação, tu vê quase meio a meio, se não mais mulheres. Mas se tu vai, por exemplo, no Conecta, é isso que eu digo que quando eu sentava no palco, essa mudança que tu falou de ver cada vez mais mulheres, eu via lá de cima, cara, cada vez eu tenho mais mulheres lá. Mas eu olhava, continuava sendo uma das poucas, e isso começou a me incomodar muito. Eu disse, cadê a mulherada que te impõe, entendeu? Então, eu tenho realmente assim uma alegria quando eu pego uma programação e eu olho e eu digo assim, entendeu? Eu posso não estar lá. Porque também isso tem ciclos, entende? Ai, tu não tá? Eu fui durante 8 anos palestrar no Conecta. Daí o último eu não tava. Tu não tá? Não, e eu não fico ofendida por isso. Porque eu acho que a gente também tem que trazer novidades. Entende? O corretor novo aqui de Santa Maria não sabe quem eu sou. Por quê? Porque eu saí daqui faz 5 anos, porque talvez ele deve ter ouvido falar de agora Raquel, ou cruzou, mas eu tô fisicamente diferente, né? Enfim, eu já ouviu falar, sabe? Então assim, mas a vida vai andando e outros vão vindo, e outros nomes, e outras empresas, e acho que isso faz parte do ciclo. O importante é a gente continuar ativo, e eu continuo ativa no mercado imobiliário, em outros papéis, em outros universos, em outras esferas. E aí é legal de ver que as pessoas vão te conhecendo por outras razões, entendeu? Então é muito, muito gostoso isso. Não, e é legal que em cada ciclo que tu entrou, tu trouxe a novidade, a inovação, que é uma coisa que te move, né? Eu acho que esse é o teu... Eu me recuso a fazer mal feito. Isso é uma característica muito minha, assim, e eu pago o preço disso. Então, assim, se me convidar, já recusei várias coisas. Eu disse, não, eu não vou conseguir entregar o que eu, Raquel, entendo que é. Se eu não entregar, eu não consigo, Cris. Posso me ferrar trabalhando final de semana, madrugada. Eu sou um boi para trabalhar, assim, não tenho preguiça. No evento, a gente fez agora em março um evento para crédito, eu com a minha equipe, eu trabalhei naquele dia 14 horas. Agora hoje trabalho meio elástica, entendeu? Eu tenho meus truques, eu tenho meus truques. Aí eu falo pra minha equipe, é toda de jovens, né? E eu chamo de minhas crianças. Eu digo, olha que criança, ninguém que tem direito de dizer que tá cansado se a tia Raquel ainda tá de pé. Bora. Agora e aí, tia Raquel? A tia Raquel, eles dizem, né? Então, assim, a tia Raquel ainda tá de pé, ninguém pode dizer que tá cansado. Todo mundo tá acabado, mas vamos lá. Então, eu ainda tenho esse espírito de curiosa, de me move desafios, me move a curiosidade, me move de querer. Então, semana que vem eu estou em São Paulo num congresso que eu fui ano passado no primeiro, que é CMO Marketing. E aí a minha praia, no sentido assim, não é de mercado imobiliário, é de marketing. E aí tu ouvi, e aí tive a sensação de assim, cara, essa aqui é a minha gangue, entendeu? Falar de marketing, mas não marketing 3 passos para tu faturar, como a gente vê, o e-book para não sei o quê. Isso é gente que não trabalha com marketing, né, com digital. É tu ouvir o CMO do Balduco dizendo, eu fiz isso aqui, deu errado, isso aqui eu consegui e faturei tanto. É gente que tá bunda na cadeira como eu, lutando todo dia pra gente acertar mais, errar menos, porque sim, eu erro também na crédito. A crédito erra como empresa, somos feitos de todas as empresas são feitas de ser humano, então onde tem ser humano tem erro. E erro nem necessariamente é ruim, eu acho que é muito mais o que a gente faz com o erro. Então assim, eu já errei inúmeras vezes na minha vida pessoal, profissional, como mãe, como filha, como amiga, mas assim, se tu vê que tu errou, tu poder admitir e errar, tentar acertar, né, é o que eu falo pra Valentina, minha filha. Errar não é o problema para minha equipe. Se vocês fizerem alguma cagada, não escondam de mim. Diga. Eles chamam de Raca, né? Raca, eu errei. Vamos resolver junto. Mas não esconde que tu errou. Não esconde, porque errar faz parte. O persiste, entende? Porque isso faz parte da gente melhorar como profissional, como ser humano. Eu acho que mesmo eu tendo aí 30 anos de trajetória, né, de coisa, é meio assustador dizer isso em voz alta,
Tem gente na minha equipe que não tem devido que eu tenho de formada, né? E quando tu começa a falar do mercado imobiliário, dos classificados, né? Às vezes eu e a Vera começamos a lembrar, cara, o que a gente já fez, assim. E ao mesmo tempo tá aqui querendo continuar fazendo, então que nem agora que a gente fala, né? Não é mais CEO, é GO, que é para falar é CEO para inteligência artificial, que ainda está sendo super pouco falado no marketing ainda, apesar de muitas empresas grandes nem tão recém, e nós lá já estamos metidos na coisa. Então, assim, eu tô ainda na luta. Você acha que eu morri? Não. Raquel, não, e tu sempre com esse espírito, né? E no fim a gente falou muito profissional, mas acho que aí no meio tá sempre a Raquel, filha, né? Agora com os pais em Porto Alegre. Outros desafios. Sempre uma mãezona. O teu pai, inclusive, a gente estava lá na missa que ele estava se despedindo, no outro dia ele estava indo, então foi super emocionante, assim, porque acho que a cidade tem um carinho muito grande pela família de vocês, né? Bom, por eles, por... E trazer um pouquinho mais a tua história, né? Então, se tu quiser, assim, só... Não sei se tem mais algum plano pela frente, né? O que a Vale tá lá em Floripa, se tu tem planos de ir pra lá com ela. A Vale mora em Camboriú, Balneário Camboriú, a Vale tá... Aí é o meu ponto fraco, aí pegou pesado, né? A minha filha, meu maior orgulho, e ver ela virando uma mulher, tá se formando, já trabalhando, indo pro exterior a trabalho, pela primeira vez tá indo lá para ver estudo de mercado para coleção nova lá dos clientes, e olhar, cara, é muito mágico, assim, o ciclo da vida, assim, olhando para ela, o início, né? E olhando para os meus pais, a velhice, né? As perdas, as dificuldades. Então, assim, ontem eu falava com as minhas amigas, assim, hoje eu estou num momento de vida que acho que é a nossa primeira geração que a gente está no sanduíche, né? E isso é extremamente desafiador, assim, ter consciência. Então, o meu futuro, Cris, eu acho assim, eu, Raquel, quero cada vez mais buscar o equilíbrio, que é algo que há muitos anos eu busco. A Valentina, porque eu digo que ela deu risada em mim, não tô chegando, porque há muito tempo eu vou diminuir, mas a minha alma é de projeto, eu não me imagino que eu vou ficar parado, vou me aposentar e pronto, vou só pro Pilates, pra hidroginástica, sabe? Eu vou enviar alguma coisa, pode não ter aquele compromisso que nem hoje, que eu acordo 6 da manhã, vou pra academia 6:30 para encaixar no meu dia, para as 9 tá começando reunião e vai até às 7 da noite, e se precisa trabalho final de semana, mas o meu futuro eu entendo que é desacelerar, assim, cada vez mais desacelerar, asterisco para meu padrão, eu sei disso, mas assim... Mas manter a mente ativa. Mas manter a minha mente ativa, e espero que eu nunca perca essa mente ativa, assim, porque ver o meu pai, né, perdendo, assim, é muito triste, assim, de ver... Mas ele teve essa vida mega ativa, até que idade está teu pai? 80? O pai vai fazer 85 agora. Quem quisera Deus que a gente chegue a 85 com a vitalidade que ele estava até 2, 3 anos atrás. Exatamente, né? Então, acho que... hoje é um novo pai, né? Um novo pai, assim, mas é um pai carinhoso. Hoje eu fui acordar ele, eu disse, bora Máximo, tu tem dentista. E aí ele tá muito bem humorado, sempre, mais até do que ele era, e ele disse assim, mas isso não é hora de marcar dentista para idoso. Né? Então, assim, a gente vai descobrindo outras... nova etapa. Vamos descobrindo outras alegrias, né? E como enfrentar os desafios do trabalho, de mim, que lá nesse combo, acho que eu vai ficando por um canto. Então, eu também tô me resgatando, assim, só um pouquinho. Eu tenho que também estar nessa equação de filho, trabalho, pai, mãe, tia idosa, que tu vai... Tem uma parte aí que é a Raquel mulher, que é a Raquel ser humano, né? Então, assim, eu tô me permitindo viajar, não só trabalho, então, né? Achar umas viagens. Bora, tô indo, sabe? E eu só comunico, Valentina, tô indo pra Bahia com a galera da especialização. Tô indo, e ela, isso mãe! E aí ela bota a pilha, né? Então, me redescobrir nesse novo formato de vida, com novos desafios, sem me esquecer e ao mesmo tempo assim continuando ativa, que é algo que o meu trabalho é uma parte muito importante da minha vida, assim, né? Não consigo imaginar eu sem trabalhar, eu consigo ir mudando o meu trabalho, né? Daqui a pouco me envolver com uma entidade, a Vale diz, mãe, eu imagino tu velho indo para esse lugar botando o terror no vearedo. Isso aí. Ai, Raquel, coisa boa, muito bom te escutar, né? Com certeza está sendo uma inspiração para todo mundo que escuta, né? Eu me identifico contigo também nessa nova fase
de vida com pais e vão ficando mais velhos e a gente tem os problemas de saúde, as coisas que tu nunca imagina que tu vai... Eu costumo dizer, Cris, com as amigas, porque eu tenho amigo da velha guarda, né, de gurias, a gente se reunia pra falar dos boys. Depois a gente se reunia pra falar dos filhos. E agora a gente se reúne pra lamentar dos velhos, entendeu? Dos pais aprontando que a gente tem que resolver. E é essa mudança que a gente é a primeira geração que acho que tá enfrentando isso, junto, trabalhando, cuidando de filho, cuidando de pai e de mãe, sabe? Isso é um desafio tremendo, assim. Mas bom que a gente tem os apoios, né? As amigas. Pedir ajuda, isso eu aprendi também depois de velha, né? Mas a gente vai melhorando. Aprendendo todos os dias, o negócio tá aberto para isso. Isso aí. Gente, muito obrigada por quem está nos acompanhando. Sim. Compartilhem esse conteúdo maravilhoso da Raquel. Era para ser no mês da mulher, viu? Era para ser. Era para ser nesse momento. É então, assim, com certeza vão dar belos conteúdos aí pra gente compartilhar com o pessoal e te agradecer mais uma vez e que a gente tenha mais outros papos aí. Eu que agradeço aí pelo espaço, espero que de alguma maneira joguei mais uma semente aí na mulherada e nos homens também, né? Acho que vamos encaminhar muito para os homens também. Acho que se eu puder, eu sou uma pessoa extremamente acessível, me chama aí que desde agora, Raquel, sou eu que respondo tudo, então assim, posso até demorar, que nem demorei quase um ano para vir, mas não esqueci da promessa. Quando eu fizer uma promessa, eu vou cumprir. Então, pode me acionar ali que vai ser um prazer. Valeu. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Skyline, o podcast do mercado imobiliário.